Paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é o Obreiro Gilmar. Mais um domingo para nós aprendermos da palavra do Senhor, para crescer na palavra de Deus, como nós já temos sido instruídos a todos esses domingos, né? De aprendizado da palavra do Senhor, daquilo que Deus quer ministrar no nosso coração e de cada lição que Deus traz para nós, amém? Espero que você esteja bem, que Deus esteja abençoando grandemente a sua família, como tenho certeza que Ele está. Que você esteja feliz, se não estiver feliz, que o Senhor traga alegria ao seu coração. Espere que tudo esteja bem na sua vida. Se não estiver, espere no Senhor, pois tudo ficará, amém? Então que nesse domingo você já tenha tomado seu café, se não tomou ainda, você possa tomar, estar forte para receber a palavra do Senhor e Ele vai fortificar você ainda mais, amém? Nessa manhã vamos aprender mais da palavra do Senhor e hoje, nesse domingo pela manhã, nós temos a segunda viagem missionária de Paulo. A segunda viagem missionária de Paulo. Paulo que foi aquele que fez tantas viagens missionárias, que se enganjou tanto nessa área de missões, né? Vai nos mostrar que Deus deixou para nós esse entendimento de missões, né? A importância de falar da palavra de Deus. Onde quer que estejamos aqui, Paulo foi missionário enviado a lugares diferentes, mas ele quer trazer isso para nós, que nós podemos ser missionários onde quer que nós estejamos. Nós podemos ser missionários, aquele lugar que nós estamos ali inseridos, no nosso trabalho, na nossa faculdade, qualquer lugar que nós estejamos. O Senhor diz, ide e pregar a palavra de Deus, amém? Então é isso que nós vamos aprender hoje, a segunda viagem missionária de Paulo. Aquilo que Paulo viveu, as dificuldades, as batalhas, as vitórias e todas essas demais coisas. Aquilo que Paulo verdadeiramente aconteceu com ele durante esse tempo de missões e trazer para a nossa vida, para entendermos o que é missões, a importância de viver a missão, aquilo que Jesus fala para nós, ide, né? Indo, na verdade, a maior tradução seria indo, pregue o evangelho, né? Enquanto vocês andam, enquanto vocês vivem no seu dia a dia, preguem o evangelho. O nosso versículo base vai estar lá em 1 Coríntios 9, do 16 e 17, diz assim, mas, Paulo dizendo aos Coríntios, mas, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Paulo está dizendo, Jesus deixou específico para cada cristão, pregai o evangelho, anunciai a verdade do Senhor. E o versículo 17 ele diz, se pois o faço de boa vontade, tenho recompensa. Deus abençoa aquele que fala da palavra dele com alegria, com disposição, aquele que tem prazer em falar da palavra dele, Deus traz recompensas, essa é a grande verdade. Mas se não é de boa vontade, estou apenas encarregado de uma tarefa. Paulo está dizendo, Jesus deixou para nós pregar o evangelho, falar de Deus, falar de Jesus, falar das boas novas, da salvação de Cristo Jesus. Ele deixou isso para nós. Então não olhemos para isso como uma tarefa, um encargo, um sofrimento, mas olhemos para isso com alegria, com prazer de falar da palavra de Deus, porque isso vai trazer recompensa para nós. Isso alegra o coração de Jesus. Quando nós pregamos o evangelho de Jesus, falamos da palavra de Jesus, ensinamos a palavra de Jesus com alegria e não mais como um encargo, um peso nas nossas costas. Amém? Então tudo isso Paulo está dizendo para nós, isso é missão. Eu olho para isso e me é imposta. E ai de mim se eu não fizer isso, pelo sentido que Jesus deixou para nós falarmos do evangelho. Falarmos daquilo que Jesus deixou, da salvação em Cristo Jesus, né? Do prêmio eterno que é a salvação. Então tudo isso nós vamos aprender nessa manhã. Amém? Na carta endereçada à igreja de Filipos, fundada em sua segunda viagem, Paulo deixou claro a sua coragem e determinação no cumprimento de sua missão. Paulo era um homem corajoso. Paulo era um homem que enfrentou as dificuldades de frente. Entende isso? Paulo estava... Mas o principal que nós vamos aprender aqui hoje é que aquele que fala da palavra de Deus, aquele que é servo do Senhor, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele é direcionado pelo Espírito Santo. Ele tem que estar com seus ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, para falar da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus, no tempo de Deus. Isso é interessante. Aí, lá em Filipenses 1, 28 ao 30, diz assim, nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, para ficar bem facinho de entender. Diz assim, não tenham medo de seus inimigos. Paulo encoraja a igreja, diz, não tenham medo de seus inimigos. Vai vir luta, vai vir batalha, não tenham medo de seus inimigos. E ele continua, sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles, para aqueles de que serão derrotados, de que vocês serão vencedores. Olha aí, sejam corajosos. Isso vai demonstrar para eles que Deus anda com vocês. E vocês serão vencedores, porque quem está na luta é Deus.
Continue falando da palavra do Senhor. Porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Meu irmão, não tenha dúvida que é Deus que te dá a vitória. Em qualquer situação da sua vida, é o Senhor que dá a vitória. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo. Servir a Jesus não é algo ruim ou um peso, nada disso. É um privilégio. Sinta-se privilegiado aquele que serve ao Senhor de qualquer forma, independente da forma que seja. Não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Então, aquele que fala da palavra de Deus, aquele vai sofrer algumas coisas. Vai sofrer algumas zoações, vai sofrer gente virando a cara, vai sofrer gente falando que é um crente idiota, uma pessoa boba que crê em Deus, uma pessoa que não usa o raciocínio, não usa a inteligência. Então você vai sofrer alguma dificuldade. Tem países que as pessoas são mortas. E tem país que vai ser usado outra forma de atingir o cristão. Vai ser usado outra forma de atingir aquilo que você acredita, o evangelho. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Paulo está dizendo, eu prego o evangelho, eu evangelizo, eu vou a missões, eu sou missionário, mas eu também quero deixar para você que façam parte disso comigo. Evangelizem comigo. O ID do Senhor não é só para mim, mas é para todos nós. Como vocês sabem, a luta que vocês viram, que tive no passado, é a mesma que ainda continua. Amém? Jesus deixou bem claro, tereis aflições. Jesus não diz terão, tipo assim, mas tereis, vai ser contínua durante a sua vida. Mas é por isso que o Espírito Santo anda com vocês, para dar vitória em cada uma e para consolar naquilo que nós não entendemos. Naquilo que às vezes é tirado de nós, nós não entendemos, o Espírito Santo nos consola, dizendo isso não é de Deus, isso não é a vontade de Deus, não é o tempo de Deus. Por isso o Espírito Santo também é consolador, além de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça e de Jesus Cristo. Tudo isso o Espírito Santo faz na nossa vida. E o livro de Atos é considerado uma dispensação do Espírito Santo, aquilo que o livro fala muito no Espírito Santo, na direção do Espírito Santo. E o cristão verdadeiramente não pode andar sem os seus olhos. E os seus olhos é o Espírito Santo, amém? Há desacordo, nós podemos entender que na viagem missionária de Paulo há várias coisas. Há até desentendimentos durante a viagem de Paulo. Tudo não é perfeito, meu irmão, são pessoas. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós olhamos e pensamos que tudo tem que ser perfeito. E a verdade é que não é. Tem pessoas e pessoas são falhas. Como já falei em aulas passadas, aonde tem pessoas vai haver dificuldades, vai haver falhas, vai haver outros problemas, porque são pessoas. E há desentendimento na viagem missionária, porque aqui, ó, Barnabé quer levar João Marcos, Barnabé quer levar Marcos. E Paulo discorda disso. Porque Paulo fala assim, olha, ele abandonou a gente na metade da viagem, na outra viagem. Paulo não quer que leve Marcos com eles. Então há um desentendimento entre eles. Então veja aí, pessoas, amém? Paulo discordar, Paulo, se eles nos abandonou, não é bom que ele vá de novo, ele pode, não é quem está certo aqui, mas houve um desentendimento. Não é mostrar ou deixar de mostrar, é tanto que Lucas nem fala sobre isso. Ele nem fala, olha, fulano está certo, fulano está errado. Ele só fala que houve um desentendimento e que que Barnabé levou Marcos e que Paulo levou Silas. Pronto, resolveu o problema, um para cada lado e pronto. E o evangelho estava sendo pregado, missões estavam acontecendo, você entende? Não tinha um problema, não. Desentendi, pronto. Meu irmão, aqui há um aprendizado muito grande, porque na verdade que aqui Barnabé poderia pensar o quê? Nossa, Paulo discutiu comigo, não quer que eu leve Barnabé? O que é isso? O que Paulo está pensando? É o seguinte, vou sair da igreja. Vou sair da igreja, vou abandonar a igreja porque não estão me deixando crescer no meu ministério. Amém? Mas a verdade é que Barnabé pegou Marcos e seguiu falando da palavra de Deus. A Bíblia não cita isso mais. E Paulo pegou a Silas e seguiu pregando o evangelho. Então o que entendemos aqui? É que a palavra de Deus continua, meu amado irmão. Além de desavenças, de problemas, dificuldades que nós vamos ter, a palavra de Deus continua. E nós vamos ver lá um pouquinho mais na frente que Lucas não cita mais sobre o que aconteceu, essa sequência de Barnabé e de Marcos. Mas a verdade é que nós vemos depois que houve paz entre eles. E que é isso que tem que acontecer entre os cristãos ou com qualquer outra pessoa. Nós precisamos perdoar. Veja lá, ó, Lucas não fala mais de Barnabé, de João Marcos nos Atos dos Apóstolos. Convém recorrer a duas menções de Marcos nas cartas paulinas, deixando a reconciliação mútua e cooperação pela causa do evangelho. Então houve reconciliação por causa do evangelho, pelo entendimento de que tem a haver perdão entre os irmãos, porque somos falhos. Olha, lá em Colossenses 4:10, Paulo fala assim, Aristarco,
está na cadeia comigo. Paulo falando, lhes manda saudações, e também Marcos, o primo de Barnabé. Veja aí, Marcos, o primo de Barnabé, estava com Paulo. Você entendeu? Então já havia reconciliação entre eles. Você já tem orientação a respeito de Marcos para recebê-lo bem, e se ele passar por aí. Ele está dando uma instrução a respeito de Marcos, aquele que lá atrás ele não queria que levasse. Você entende? Tem que haver perdão. Tem que haver tudo isso. Essa viagem missionária de Paulo nos mostra como o cristão deve agir. Entende? Lá em 2 Timóteo 4,11 ele ainda fala, somente Lucas está comigo. Somente Lucas está comigo. Paulo falando, procure Marcos, aquele Marcos de Barnabé. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Aleluias. Você entendeu? Então houve uma reconciliação, houve um entendimento entre os dois. Isso era missões, é o trabalho da igreja, é a continuidade do trabalho da igreja, é a continuidade do reino de Deus. Não pode parar por dissensões, por problemas, por brigas ou discussões. O evangelho, o reino de Deus não pode parar. Nós temos que nos perdoar, nós temos que entender que missões é contínuo. O trabalho da palavra de Deus ele é contínuo. E isso que há entre nós, uma discussão, um desentendimento, um ponto de vista diferente, ele tem que ser perdoado para que a obra de Deus, o reino de Deus avance. E é isso que houve aqui entre eles. Cumprindo o roteiro pretendido, Paulo começou a buscar a direção para a sequência da viagem. Paulo sempre estava buscando a direção para as suas viagens. Em quem? No Espírito Santo. Tanto o impedimento quanto a direção vieram da parte do Espírito Santo. Você entendeu? Paulo estava sempre buscando esse entendimento no Espírito Santo. A direção daquilo que Paulo fazia ou daquilo que Paulo deixava de fazer estava no Espírito Santo. Assim como eu e você. Amém? Quando nós falamos da palavra de Deus, quando nós buscamos a direção da nossa vida, quando nós buscamos a direção de qualquer coisa que nós falamos, ou fazemos, ou agimos, tem que ser dada pelo Espírito Santo. Temos que ter os nossos ouvidos sensíveis. Orar sempre ao Senhor, deixe os meus ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo, Senhor. Entende? Então, Paulo tinha sempre essa preocupação de andar na direção do Espírito Santo. Se o Espírito Santo o impedisse de pregar em tal lugar, assim ele não pregava. Se ele desejasse no seu coração ardentemente visitar um lugar e fosse impedido pelo Espírito Santo, ele não ia. Entendeu? Então ele era 100% obediente ao Espírito Santo, assim como todo cristão deve ser 100% obediente ao Espírito Santo para fazer missões. Gálatas 5:25 diz, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Se nós revivemos pelo Espírito Santo, vamos andar no Espírito. Entende? Então tudo isso é da parte do Senhor. E Paulo ouvia e obedecia às ações do Espírito Santo na vida dele. E missões. Falar do Evangelho. Missão é falar do Evangelho. Aonde você está, com quem você está, no meio que você vive. Se você é enviado ou se você fala do Evangelho onde você está. Se você fala das boas novas de Jesus, é missões da mesma forma. Paulo e Silas cantavam e oravam no calabouço. Esse momento aqui é maravilhoso porque eles estão presos. Eles estão passando por uma grande luta, uma batalha onde eles poderiam estar oprimidos. Dizendo, nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos falando da palavra de Deus. E Deus nos deixa cair nesse lugar. Mas pelo contrário, eles cantavam louvores a Deus, glorificavam a Deus mesmo em meio a tribulações, a espinhos, dificuldades, ainda assim eles cantavam louvores a Deus. E a verdade é que houve um grande tremor naquele lugar e as cadeias se abriram. As cadeias se abriram. Houve ali uma adoração tão genuína, passando por um momento tão difícil, uma batalha tão difícil, que Deus abriu a porta das cadeias naquele lugar. Às vezes a porta das cadeias das nossas vidas não se abre porque nós passamos por algumas lutas e não louvamos ao Senhor em meio a essas lutas. E as portas não se abrem porque Deus fala, vocês são provados nessas lutas. A nossa fé é provada de vez em quando diante de luta, diante de batalha, de dificuldade que vem na nossa vida. O que o Senhor quer é que nós continuemos louvando Ele a si mesmo. Porque dessa forma é que se abre as portas da cadeia, como se abriu para Paulo e Silas. Para Paulo e Silas aqui nesse lugar. Então nessa manhã que você possa entender que missões não é só quando nos envia para algum lugar, nos envia para a Amazônia, nos envia para outro país, para a África. Não é só isso. Isso também. Isso é muito importante. Mas também missões é quando eu e você saímos da nossa casa para falar com um colega e falamos do Evangelho. Estamos no trabalho e há uma oportunidade falando do Evangelho. Estamos em algum lugar e há oportunidade e nós falamos da Boa Nova de Jesus. Isso também é missões. Amém? Em Tessalônica, Paulo voltou à estratégia de frequentar a sinagoga por 3 sábados. Discutiu as escrituras com os judeus. Alguns creram e uniram-se a eles, e alguns dos gregos e mulheres de posição. Mais uma vez, ao invés de líderes dos judeus, instigou a perseguição. Paulo era perseguido muitas vezes pela inveja.
né? Ele pregava o evangelho com desenvoltura e pessoas se voltavam a Jesus porque eram convencidas pelo Espírito Santo e não pela sabedoria de Paulo. Paulo deixou isso sempre bem claro, que era pelo Espírito Santo que as pessoas eram convencidas. E os judeus, aqueles de grande fama, ficavam com inveja daquilo que estava acontecendo na vida de Paulo. Mas não era Paulo que fazia. Paulo era guiado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo convencia o homem através das palavras de Paulo. Então, havia essa perseguição a Paulo em todos os lugares que ele ia, porque ele falava do Evangelho do Senhor. E havia ali vidas transformadas, pessoas que confessavam o nome de Jesus, e havia essas invejas. Paulo e Silas em Bereia. Bereia foi interessante, porque enquanto em Tessalônica, poucas pessoas quiseram apenas, pelo menos, ouvir a Paulo, já em Bereia as pessoas ouviram com mais afinco. Mas eles fizeram algo que é muito interessante na vida de cada um de nós. Eles consultaram as Escrituras a respeito daquilo que Paulo estava falando. O cristão, ele tem que ser desconfiado, isso é normal. Se alguém fala alguma coisa ou prega sobre algo, é interessante que você leia na sua palavra. É interessante que você procure se aquilo está certo. É interessante, deixa eu confirmar isso que fulano está falando de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Então, Paulo foi até eles através de missões, para fazer missões, mas eles confirmavam tudo aquilo que Paulo falava lá na palavra de Deus, amém? E eu e você temos que ser dessa mesma forma, não podemos aceitar qualquer coisa, qualquer alimento, como o pastor sempre fala. Não é qualquer alimento que vem para nós que vai ser saudável, tem alimentos que vai nos matar, mas nós precisamos sempre conferir na palavra de Deus, consultar a palavra de Deus para isso, amém? Então missões é isso, é falar da palavra de Deus, é ter esse entendimento, esse crescimento na palavra do Senhor, é estar sempre disposto a falar da palavra de Deus, é estar sempre disposto, como Paulo sofreu tribulações, dificuldades e lutas, mas em tudo ele aprendeu da palavra de Deus e ele levou essa palavra de Deus. Então que eu e você possamos sempre estar prontos para fazer missões, pronto para falar da palavra de Deus, pronto para crescer nisso e fazer as pessoas também crescer nessa palavra, amém? Que você esteja sempre disposto, através do Espírito Santo, para pregar o Evangelho, para falar das boas novas de Jesus e para estar sempre pronto a levar a mais e mais pessoas a Jesus Cristo, amém? E para finalizar, 1 Pedro de 1 ao 7 ao 8 diz, essas provações são para mostrar a fé de vocês. Que vocês tenham verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído e provado pelo fogo, da mesma maneira a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro. Paulo está falando assim, todas as perseguições e a luta que nós sofremos são algumas provações que nós precisamos passar. Mas em tudo isso vocês vão receber um galardão maior ainda, que é a vida eterna. Então permaneçam nisso. Não desanime com lutas, com dificuldades, com coisas que pessoas vão levantar contra a sua vida, porque tudo isso é prova da nossa fé. Mas nós assim ainda precisamos continuar naquilo que Jesus deixou para nós. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Amém? Você tem aprendido mais da segunda viagem missionária de Paulo. Estou sendo breve para que seja algo bom de aprender e de crescer na palavra de Deus. Então, que nesta manhã você aprenda de Deus, tenha aprendido de Deus na verdade, que seu coração esteja sempre aberto para falar da palavra do Senhor. E estamos juntos. Deus abençoe o seu domingo, abençoe a sua família e te guarde de todas as coisas ruins e te abençoe com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém?